Bom dia, irmãos. Viemos a vós hoje para refletirmos em torno do texto que será extraído no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Passo a ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Ó Deus Pai, pedimos para que o Senhor nos ilumine na interpretação da palavra, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus para todo sempre. Amém. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este filho, Jesus, equipado com todos os poderes, aquele a quem tudo foi dado e entregue, de acordo com o texto de Mateus 28, 19 a 20, convoca agora para vir. E tudo isto à vista de todas aquelas pessoas e cidades que desprezam a graça que lhes foi presenteada e registram a Jesus como aquele que neste momento o chama, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não se deixa desanimar nem desviar de sua tarefa pelos insucessos, diante de toda a inimizade e rejeição. Ele se expõe e clama: venham todos, eu quero dar descanso. Ora, duas características importantes nós encontramos neste chamado de Jesus, que se dirige àqueles que os convidam a virem a Ele. Então, estas pessoas que são chamadas para virem a Jesus, eles precisam de duas coisas, precisam ter duas coisas importantes, tanto cansaço e sobrecarga. O verbo copião descreve um cansaço que se instala após pesado trabalho corporal, enquanto que portizo expressa o estar sobre pesada carga de responsabilidade. Também, aos que interiormente estão cansados e sobrecarregados, lhes será concedido o descanso do Cristo. Não terão mais de suportar as exigências legais da lei, como acontecia em Israel. Tanto porque estas leis eram leis opressoras e impossíveis de serem cumpridas. Portanto, as pessoas as quais são chamadas para virem a Jesus serão libertadas do peso, do penoso trabalho de observar os preceitos. Todos eles podem vir a ter a certeza de que em Jesus encontrarão o descanso merecido. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém precisa ter medo algum de que suas forças e capacidades serão insuficientes para conquistar esse descanso que Jesus oferece. Porque ele nem precisa ser conquistado. Porque nós, as pessoas, não precisamos contribuir nada para ele. Esse descanso é dádiva, é uma obra humana, mas um ato de Deus que o ser humano recebe como um presente. Tomar sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês
achareis descanso para a vossa alma. A exigência de tomar o jugo, de modo algum, pode ser comparado com as exigências que a lei determina para as pessoas. Esse imperativo decorre plenamente do indicativo do versículo anterior. O Senhor Jesus não exige ser sem antes ter presenteado. E seu presente é tal que a pessoa pode cumprir a exigência subsequente a partir da força do que lhe foi doado. E mesmo na exigência está contida promessa e força. Inicialmente é usada a imagem jugo, carregado pelos animais de tração para arrastarem sua carga. Nesta figura podemos reconhecer uma série de verdades. A primeira coisa que pode ser dita do jugo é que ele existe para o trabalho. Disso se depreende desde já uma importante figura para o discípulo de Jesus. O discípulo não existe para um fim em si próprio. O Senhor Jesus não lhe concedeu o descanso para que depois passe pela vida bem quieto e calmo, esperando até que o Senhor o recolha para alegrias eternas. Não. O cristão carrega uma carga que existe para trabalhar. O cristão o cristão é quem deve levar adiante a alegre notícia do amor de Deus com sua palavra e sua vida. Foi para isso que foi redimido. Foi retirado da grande multidão de pessoas para servir ao seu Senhor, para trabalhar para Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo nos ensina algo mais. Um jugo também alivia consideravelmente o trabalho, como aconteceria aos animais se tivessem de puxar uma carroça pesada sem terem uma carga. As correias lhes abririam as mais dolorosas feridas na carne, sem sequer terem condições de arrastarem a sua carga. Exatamente o mesmo acontece com o jugo que Jesus impõe aos seus seguidores. Ele facilita o trabalho. Ele os capacita a realizá-lo. Além disso, o jugo proporciona ao que carrega um direcionamento seguro para o alvo. Quantos saltos para o lado um animal não daria e em quantos desvios não entraria se não fosse dirigido sempre de novo pelo jugo e por aquele que dirige o jugo para o rumo certo? Também o cristão deve ficar alegre quando recebe sempre de novo a correção através do jugo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez possamos ainda lembrar o jugo duplo. Muitas vezes são dois animais que trabalham sob a mesma carga. Estamos a referir àqueles animais que puxam a charrua, que habitualmente são dois que são colocados para que estes possam exercer o grande trabalho de puxar a charrua ou simplesmente de puxar a carroça que transporta a carga. Então, este elemento que envolve dois animais para puxar a carroça ou puxar a charrua é o elemento que é transportado
para a figura de Cristo com a qual nós, que temos fé nele, ao caminhar, ao ministrar a palavra, ao fazer qualquer coisa movidos pela fé, estamos com ele. Se lembra, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículos 19, já no fim, ele diz: idem, ensinai e depois batizais, e por fim ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, este estar convosco até a consumação dos séculos é o tal que nos leva a olhar para a analogia de dois animais que puxam uma carroça, para dizer que sempre que o irmão estiver em missão, o irmão não está só, está com Jesus. Em segundo lugar, Jesus convida a aprender dele, isto é, tornar-se seu seguidor. Ele é manso e humilde de coração. Também é chamado a ser manso e humilde à semelhança de Jesus, porque estas qualidades precisam ser encontradas também na vida de seus discípulos, na vida de seus crentes. Tanto a mansidão, que é igual para com cada pessoa, seja ela pobre ou rica, amiga ou inimiga, como também a humildade. Exatamente isso foi o que acompanhou o Senhor Jesus como uma clara luz brilhante durante todos os dias e durante todos os seus ensinamentos que ele proferiu em todos os lugares por onde passou, quer seja na sinagoga, quer seja naqueles lugares onde a Bíblia relata que Jesus tenha ficado a ensinar, no monte, e seja lá em qualquer outro lugar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa humildade dele não foi uma máscara exterior, não foi um gesto adquirido de cortesia, não. Ela brotava do seu coração, do mais íntimo do seu ser. Não uma coação externa o impelia para essa atitude, e sim a necessidade mais interior. Em outras palavras, a mansidão é a característica exterior de uma ação, enquanto ser humilde de coração refere-se mais à disposição interior que está por detrás de toda a ação. Quando o discípulo é obediente a esse imperativo, isso, por sua vez, lhe trará novo descanso. Na verdade, às vezes o descanso não é imediatamente visível de fora, pois também o discípulo está plenamente inserido em seu tempo no mundo com toda a sua pressa e atividade, e nem sempre pode afastar-se dele. Porém, o discípulo sempre, de novo, pode receber de presente o descanso da alma, uma segurança e firmeza interior diante de todo o exterior. Esse descanso interior brota da proximidade daquele que anda junto, debaixo do jugo, e que é o Senhor Jesus do universo. Porque o meu jugo é suave, útil, agradável e o meu fardo é leve. No versículo 30, o Senhor Jesus retoma mais uma vez a figura do jugo ao falar de jugo útil. Ele aborda mais uma vez a ideia de que já expressamos no versículo anterior. O jugo não é um objeto supérfluo, nem algo que atrapalha, mas que é muito útil. Útil para a própria pessoa que o carrega, pois lhe concede apoio, ajuda, alvo e sentido para a vida. Mas é útil também para a causa do Senhor Jesus Cristo, que constrói seu reino com essas pessoas de carga. Novamente,
constatamos que tudo o que o discípulo tem, tudo o que ele realiza para o seu mestre é presente do alto. Toda a existência do discípulo é abrangida por uma palavra que é graça. A carga leve evidencia mais uma vez o contraste com o Antigo Testamento ou com a lei, pois lá não havia fardos leves, lá havia somente árduo, ou seja, árduo dever e peso insuportável. À beira do caminho da lei jaziam os que tinham quebrado, a saber, os que, sincera e verdadeiramente, tinham levado a lei a sério e haviam se desesperado dela. Em comparação com essa carga, o fardo de Jesus é leve. Querido irmão em Cristo, estamos numa altura em que não podemos nos juntar na igreja, onde melhor do que o que fazemos agora poderíamos retratar estes textos. Todavia, Deus proporcionou a partir do homem alguns elementos por meio dos quais, ainda que estejamos distantes, possamos estar mais perto. Referimos-nos às várias plataformas de comunicação que o mundo conhece. Por meio dela, eu me dirijo a si, na sua casa, onde é chamado a ficar por ser seguro. Que este momento de confinamento, de estar em casa, sirva para que todos nós possamos buscar a Deus e a Jesus em todos os momentos, pois Jesus nos chama dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, todos nós que nos encontramos em casa neste momento, não percamos de vista a palavra de Deus. Tenhamos sempre em mente a necessidade de abrir a sua Bíblia, ler constantemente, que Deus estará próximo de nós por meio de Jesus Cristo, a nos iluminar por forma que melhor possamos compreender as Escrituras e melhor possamos desencadear a ideia de evangelização da família, no momento em que estamos conscientes que existem famílias onde nem todos são cristãos. Portanto, é neste momento em que nós que estamos em casa, que somos cristãos, devemos chamar, devemos iluminar aos nossos irmãos que não caminham conosco no meio cristão, mostrá-los que Jesus nos chama e não nos chama em vão, nos chama para prover um alívio do cansaço e das sobrecargas impostas pela lei dos homens e imposta pelas circunstâncias em que nos encontramos neste momento em que o mundo inteiro é assolado pelo Covid-19. Que o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos dê entendimento de melhor compreendermos este chamado de Jesus para que possamos responder e, por via disso, possamos gozar do alívio que Jesus nos promete. Que Deus da graça nos ajude a compreender a sua palavra de hoje para todo sempre. Amém.